Agô, tua bênção, madrinha, tua bênção, mãe Carmen. Pai Oxalá abençoe, Pai Oxalá me abençoe, peço a bênção também de Mãe Oxum. Mãe Oxum me abençoe também. Hoje, dia de Ogum, nós vamos fazer uma saudação a esse Pai grandioso, esse Pai maravilhoso, que Ele possa nos abençoar e possa estar nos protegendo e nos amparando na noite de hoje. Patacori, meu pai, Patacori Ogum, Ogunhê, meu pai. Pai Ogum, Anira, Pai Ogum possa nos abençoar, possa nos proteger, nos amparar. O Senhor, dono da tecnologia, a gente agradece que o Senhor colocou a tecnologia nos nossos caminhos, que ela possa estar cada vez mais nos unindo, nos dando essa força, esse axé, que o grande Pai Ogum nessa hora possa abençoar, proteger e amparar, nos dá a sua capa, nos dá o seu escudo, nos dá a sua defesa, meu Pai. Eu peço agora, nessa hora bendita, nessa hora sagrada, que o grande Pai possa nos abençoar, o Senhor guerreiro possa estar lutando a nosso favor, nos defendendo dessa pandemia, defendendo os nossos terreiros, defendendo os nossos filhos, defendendo os nossos amigos, defendendo os nossos clientes. Que o Senhor possa estar indo, meu Pai, com a sua capa, protegendo e amparando a todos os filhos nessa hora bendita e nessa hora sagrada, meu Pai do céu. Que Pai Ogum possa nos abençoar, Mãe Oxum, Senhora Dona do meu Ori, possa estar nos abençoando. Eu sou Mãe Sandra de Oxum, da cidade de Santa Maria, dirigente espiritual do Ilê Axé e Jobá de Oxum e Bará. Agô. Meu agô, peço agô meus ancestrais, peço agô os meus orixás, os meus guias, né? Peço agô ao Pai Oxalá. E eu sou Carmen de Oxalá, dirigente espiritual da Associação Beneficente Cultural Africana de Iemanjá, na cidade de Guaíba, e saúdo esse orixá guerreiro, protetor, vencedor de demandas, que venha salvar a humanidade. Ogunhê, Patacuri Ogum, Ogunhê, Ogunhê. Peço meu agô a esse orixá e pedindo a proteção nesse dia para que a gente possa desenvolver uma live com a energia de Ogum. O mês de abril ele é muito significativo para nós. Por quê? Porque dentro dos nossos terreiros, dentro da nossa religião de matriz afro, na Umbanda também, é o mês que todas as pessoas se voltam para esse orixá, que é um dos mais cultuados no Brasil, né? E a gente, nesse mês, infelizmente, todas as casas que trabalham com a religião de matriz afro estão impossibilitadas de fazer esses festejos, porque não é época de festa. Não temos motivos nenhum para comemorar. Nós temos motivos, sim, para evocar Ogum nesse dia e pedir para ele a força, a coragem, a esperança, paciência, prudência, resistência para suportar essa crise, essa tragédia social que está assolando, que está ceifando as vidas. É nesse intuito que a gente vai estar nesse dia, que quinta-feira também é um dia dedicado a esse orixá, Olojó Oni, o dono do dia, né? O dono do dia, o Pai Ogum. É nesse dia, Pai Ogum, que nós te pedimos muita força, muita coragem, esperança, paciência, prudência, resistência para que a gente possa suportar essa crise. É nesse intuito que nós estaremos fazendo essa live, já que a gente não pode estar se preparando para te reverenciar, para te ofertar, né, oferendas. A nossa oferenda é a nossa fala, é a nossa súplica, é o nosso pedido de misericórdia. E o Senhor Orixá guerreiro, eu tenho certeza que vai abrandar o sentimento de insegurança da humanidade. Que o grande guerreiro, esse mês é dedicado ao grande guerreiro. Nós, como eu vim de uma bacia, venho da bacia de Ogum, neste mês a gente iniciava desde o primeiro dia do mês até o dia 23, que seria a nossa grande procissão em homenagem ao grande Pai Ogum. Esse ano, infelizmente, a grande procissão não vai poder acontecer pela pandemia, mas nós vamos orar, pedir a misericórdia do grande Pai, que ele nos abrande
nos dê a saúde, nos dê força para vencer essas batalhas do dia a dia, e que ele, com a sua força de guerra, com as suas armas, ele possa nos defender de toda essa pandemia, de todas essas doenças do Covid, do Covid-19, que o Pai Ogum possa, com seus guerreiros, com seus lanceiros, com toda a sua cavalaria, nos defender, nos amparar, nos proteger. E neste mês, e principalmente agora, neste dia, nessa primeira quinta-feira do mês de abril, nós estamos aqui louvando e pedindo as bênçãos do grande Pai Ogum, que o Pai Ogum possa nos abençoar, possa nos defender, defender as porteiras das nossas casas, possa nos dar clareza nos pensamentos, clareza nas nossas falas, que a gente possa realmente ter fé e passar esse sentimento, esse sentido para as pessoas que estão nos assistindo nas lives, para as pessoas que porventura vierem a assistir depois, que elas possam ter essa fé nos orixás, essa fé nos caboclos, nos pretos velhos, nos Cosme Damião, o povo da mata, mas em especial no dia de hoje a gente vai rogar e vai pedir ao grande Pai, o Senhor das cavalarias, o Senhor que vence todas as demandas, aquelas demandas mais difíceis, é ao Ogum que a gente roga, é ao Ogum que a gente ajoelha, é ao Ogum que a gente bate a cabeça para poder vencer. Então, que nesse dia ele esteja conosco, para a gente poder vencer também essa batalha contra o inimigo que é oculto, contra o inimigo que é invisível. Mas o orixá também é invisível. A força do orixá é invisível. Então, que essa força dele possa estar dentro de cada um e de cada uma, nos defendendo, nos amparando e ajudando a nós defender aos nossos, ter uma palavra amiga, ter uma palavra de sustento e ter principalmente sabedoria para poder passar uma palavra amiga, para poder ter uma escuta amável para as pessoas, e que todos aqueles que precisam, que necessitam, que essas palavras que a gente está proferindo na noite de hoje possam ir até as suas casas, até os seus terreiros, até os seus lugares que possa, quem pode ter alguém que esteja trabalhando e esteja num intervalo, que dê uma espiadinha, que também possa estar, essas palavras possam estar confortando eles nesses momentos de aflição, nos momentos que a gente mais precisa, naqueles momentos que a gente está desistindo, Pai Ogum levanta a sua espada e diz: continua, minha filha. Então a gente vai continuar e vamos continuar com fé e com força no grande guerreiro. Então, quando a gente pensou esse grupo, Conforto e Axé, foi para que a gente pudesse oferecer, como estamos impossibilitados, os nossos centros, nossos terreiros, está impossibilitado de receber pessoas, de acolher pessoas, que nossos centros de religião de matriz afro e umbanda são espaços de grande acolhida de pessoas, de angústia das pessoas, né, para que as pessoas possam vir, se consultar, receber um conforto, receber um axé e levar essa energia para o seu dia a dia. Boa noite, Dona Rose, seja bem-vindo, Dona Rose Iris. Foi pensando, sim, em poder ofertar um espaço para que as pessoas não se sentissem desamparadas. Mas agora eu não posso ir no terreiro, né? Então, a gente pensou em construir esse espaço online, que é o Conforto e Axé, para que nesse momento que a gente se reunisse, nós aqui da Sobecate e a mãe Sandra lá do Ilê, de Oxum, pudéssemos juntos fazer uma conexão de fé, de esforço, de empenho, para poder transmitir o axé para as pessoas, para que as pessoas realmente possam, ao finalizar essa live, se sentirem confortadas, se sentirem encorajadas, para que nesse momento que a gente se reúne nesse espaço, a gente possa ofertar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra para que as pessoas possam cultivar hábitos que possam vir ajudar a favorecer o enfrentamento da epidemia do Covid-19.
A gente sabe que não poder ir ao Ilê, não poder sair na rua, não poder conversar próximos, até com as pessoas que estão dentro de casa, tudo isso gera uma insegurança, uma incerteza dos dias que nós temos para vir pela frente, né? Então, a gente construiu esse grupo para realmente ser um momento que a gente se encontra, um dia sim, um dia não, e a gente juntos pode estar fazendo essa grande corrente de evocar a força dos orixás. Sempre a gente está procurando trabalhar mais naquele dia, aquela energia, e hoje a energia do dia é o Pai Ogum. Por quê? Porque a gente sempre costuma entrar dentro dos nossos terreiros e fazer as nossas oferendas, né? E fica um vazio muito grande. Eu saber que eu não posso chegar no terreiro, eu saber que eu não posso acender uma vela, eu sentir vontade de ir lá conversar com meu babá ou minha iá, e não ter condições de falar pessoalmente, só por mensagem, pelo WhatsApp, e tudo isso gera sentimentos até em alguns casos indescritíveis, porque a gente nunca viveu o que nós estamos vivendo. Então, a oferenda que nós temos para oferecer hoje aos nossos orixás, aos nossos guias, aos nossos caboclos, aos nossos pretos, aos nossos exus, a todo aquele ensinamento, a toda aquela vivência que vivemos dentro dos ilês, o que a gente tem para oferecer hoje, a grande oferenda é a nossa fé. É a nossa fé, aquela dança que nós ofertamos ao orixá, os elementos essenciais que nós usamos na matriz africana, como a água, como a campainha, como o canto, como a fala. Hoje o que nós temos para oferecer é a nossa fé. É esse momento aqui que a gente se encontra para falar disso, e eu espero sim que a dona Maria do Carmo Amaral Ribeiro, que a mãe Fabiana, que a Ana Cristina, que a Rose Aires, que a Ionara Dornelles dos Santos, a Rosimari Martins, a Elane Costa, a Nathaniele Dias, todas essas e outros que irão entrar e outros que irão acessar, possam sim compartilhar, entrar dentro desse espaço e se sentir à vontade. A gente já fez dentro de um grupo para que as pessoas não se sintam constrangidas. Se nós fizéssemos aberto lá no Facebook, aí poderiam as pessoas se sentir constrangidas, mas a gente está fazendo dentro de um espaço para as pessoas realmente sentir que a gente teve um cuidado de cuidado para fazer essa proteção nas pessoas, para as pessoas não se sentir vulneráveis. E aí sim poderem participar, poderem dividir conosco os seus anseios, as suas angústias, as suas tristezas, e nós, eu e mãe Sandra, vamos estar assim pedindo para que Ogum dê coragem, dê paciência, dê prudência, dê resistência, para que a gente possa, sim, juntos, enfrentar esta crise que estamos enfrentando, que não tem precedentes. Mas a gente sabe o precedente de Ogum. A gente sabe que Ogum tem precedente, que ele vem com força, que ele vem com energia, que é o orixá guerreiro e que vem para a defesa. E se tiver que vir para a guerra com a espada e com a lança dele, ele vai vir. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite, para a gente conversar sobre isso. E quando vocês saem, vocês podem se sentir fortalecidos, mas nós nos sentimos também fortalecidos, porque é um momento que a gente divide, sim, aquilo que a gente tem, que é a nossa fé, é o nosso respeito, é o nosso amor ao sagrado, a tudo aquilo que a gente sempre acreditou. Então, se sintam acolhidos, se sintam bem-vindos e vamos sim fazer dessa uma grande noite, onde nós juntos vamos fazer essa corrente e vamos evocar sim esse orixá guerreiro. É o mês dele, é a primeira live do mês, é o mês de Ogum. Hoje é quinta-feira, é um dia dedicado na matriz afro-gaúcha, é um dia que nós reverenciamos esse guerreiro, e é juntos que nós vamos fazer dessa live um momento, sim, que vamos evocar esse Pai, e ele vai vir e vai nos deixar mais fortalecidos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live a primeira live do mês de abril, que nós estamos fazendo num dia consagrado ao Ogum. A mãe Viviane de Ogum, seja bem-vinda, minha mãe, possa dar sua palavra aí, a gente vai estar lendo. Seja muito bem-vinda. Nesse dia, precisamos sim
estar unidos na fé, na ação, na atitude e no respeito e na acolhida. Ninguém impossibilidade de receber ajuda. Nós juntos vamos nos fortalecer e vamos fazer esse enfrentamento de força. A gente precisa sair daqui fortalecida. A mãe Viviane pergunta, Guaíba, seja bem-vindo, deixe a sua palavra, evoque seu pai e nos ajude a fazer essa live um espaço, sim, de fortalecimento, que as pessoas se sintam, assim, fortalecidas, porque nós estamos usando um instrumento, que é a nossa fala. E a nossa fala, minha mãe, mãe Sandra, mãe Fabiana e todos que estão na live, a nossa fala tem força, a nossa fala tem ação. Quando a gente fala no fortalecimento, vamos nos fortalecer, mas também, antes de fazer este fortalecimento, a gente tem que pensar no que os órgãos, a Organização Mundial da Saúde está falando, dos que os órgãos competentes estão falando. Gente, a gente tem que cuidar deste corpo, aonde o orixá habita. Nós temos que nos cuidar, nós temos que amar esse corpo que o orixá nos deu de presente e aonde ele está. Então, a gente tem que cuidar, lavar as mãos, usar o álcool gel. Quando não tem lugar para uma pia próxima, um sabão, a gente usa o álcool gel na rua. Usar máscara. Hoje, eu estava lendo que as máscaras podem ser feitas em casa, mas com material impermeável. Então, e as pessoas que compraram máscara de lote, compraram muitas máscaras, estão armazenando nas suas casas, que doem nas unidades mais próximas da sua casa, unidades básicas de saúde, no posto de saúde, doem nos hospitais, porque os profissionais da saúde estão em falta de equipamento de proteção individual. Que são esses equipamentos de proteção individual? É o básico, é a máscara, é a luva, é um avental descartável. Essas pessoas que fizeram o estoque para si, para dentro de casa, que doem essas máscaras, que doem esses equipamentos para a unidade mais próxima de saúde, para o hospital mais próximo da sua residência. Não fique armazenando essas máscaras, que é uma vida que nós estamos salvando, uma vida de um profissional que vai cuidar, pode até mesmo estar cuidando de um dos nossos dentro do hospital. Um dos nossos pode estar lá precisando desse auxílio, pode estar lá precisando que esse profissional esteja lá para fazer a sua acolhida. Assim como nós estamos dentro do terreiro e a gente está fazendo as nossas preces e fazemos desde sempre a acolhida dos filhos, dos irmãos, dos amigos dentro do terreiro, o profissional de saúde está fazendo lá no hospital, na unidade básica, a acolhida das pessoas que necessitam e as pessoas que estão em moléstia. Então, eu peço que as pessoas que estão assistindo a live e conhecem alguém que fez estoque de luvas, fez estoque de máscaras, que doem essas máscaras e façam máscaras caseiras, fiquem com algumas, mas não fiquem com caixas fechadas dentro das suas casas, aonde não vai ser tão necessário quanto está sendo agora, que é dentro do hospital, onde as pessoas estão adoecendo e estão indo. E os nossos profissionais também adoecem, se eles não têm um equipamento correto para fazer essa defesa deles. Então, sejamos solidários um com os outros e façamos isso. Eu peço para as pessoas que estão assistindo, que conhecem alguém, que tenham feito essa boa ação de ter comprado, que doem um pouco, que doem essas máscaras, que doem essas luvas para a unidade de saúde mais próxima, postinho de saúde mais próximo, para o hospital mais próximo da sua residência, para que os nossos profissionais não adoeçam também, porque eles também têm família. Eles estão ali protegendo vidas, mas também têm família e querem voltar, querem sair de casa com saúde, querem voltar para suas casas com saúde. Então, eu peço os irmãos que estão assistindo que façam esse gesto de solidariedade, esse gesto de amor para com o próximo. Pedindo e invocando o grande Pai do dia, o grande Pai do mês,
o grande Pai Ogum, que ele possa estar abençoando a todos sempre. Que ele possa, com as suas armas, defender, sim, defender as nossas casas, defender, sim, os nossos bens, defender os nossos filhos, defender os nossos amigos, mas, acima de tudo, que este Pai possa dar a sua direção para aqueles que têm o poder da caneta, para aqueles que estão na linha de frente da caneta, que vão fazer decretos, que vão assinar, que vão conduzir o nosso dia a dia, que eles possam ter essa força de Ogum com eles, para fazer o melhor e pelo melhor por todos nós, não só do Brasil, não só de Santa Maria, não só de Guaíba, mas para toda a humanidade. Que essas pessoas que estão à frente, que têm o poder de dizer sim e de dizer não, que eles possam fazer isso com muita consciência e que os pais, todos os orixás, mas em especial hoje, rogamos a Ogum que ele coloque pensamentos certos, pensamentos corretos e que ele faça, assim, a vitória na guerra espiritual, mas que essas pessoas possam olhar pelos mais humildes, possam olhar por aqueles que não têm o alimento que já está faltando, possam olhar pela saúde daquele que está lá na periferia, daquele que está lá na vila, lá na favela, olhem por eles também. E que essas pessoas que têm o poder para isso, para fazer algo melhor para as pessoas que estão nesses locais, que façam e olhem e façam com humanidade, façam e olhem com um olhar carinhoso, com um olhar de cuidado e do cuidado, para que todos possam ser abençoados e acolhidos e que para que essa pandemia não ultrapasse os muros e que a espiritualidade possa estar nos defendendo a toda hora e a todo momento. Que o Pai Celestial e o Pai Ogum, nessa hora, possam defender e colocar o discernimento e a clareza nos pensamentos das pessoas que têm o poder da caneta, que vão ter o poder de dizer sim e o poder de dizer não. Que esses também sejam abençoados e olhem pelo mais fraco, pelo mais humilde, por aqueles que não têm. Que hoje muitas pessoas está faltando o básico dentro das suas casas, que é o alimento. Então, que os pais e os dirigentes e os órgãos responsáveis possam estar olhando por essas pessoas também. Então, queria agradecer a presença da Mirta Rodrigues, a Eliane Costa e a Carlinha Luiza, minha filha aqui de Guaíba, por estar nos acompanhando também. E poder estar compartilhando depois, fiquem à vontade, né? Mas o nosso objetivo, sim, é acolher, é abençoar as pessoas que passarem por esses passos, é também pedir a bênção para as mães, os babás que estão passando por esse espaço, para que os seus orixás também nos abençoem. Nós sabemos que a determinação dos órgãos oficiais de saúde diz que precisamos estar em casa, fique em casa. Então, não dá para andar saindo, não dá para ir para o terreiro, não dá, sair o mínimo possível. Por enquanto, nós estamos em distanciamento social, né? Nós ainda não estamos em total isolamento, mas está evoluindo. Por exemplo, hoje na minha cidade, aqui em Guaíba, né, já temos um caso oficialmente diagnosticado, né? Então, a partir do momento que começa esse diagnóstico, aí começa a se proliferar. E a gente fica muito preocupados, né? Porque é algo novo e a gente se sente, às vezes, enfraquecido por não estar próximos dos nossos ilês, mas a gente vai continuar pedindo, sim, para os orixás e principalmente o dono do dia, hoje, que possa afastar, sim, essas questões, o que há de ruim no nosso caminho, né? Essas questões que a gente sente, essa insegurança, que tudo isso possa
ser afastado e que a gente possa, sim, sair fortalecido dessa live com a força de Ogum, com a energia desse orixá, para que a gente possa preservar o máximo o nosso lado bom, o nosso lado humanitário, o nosso lado coletivo e nunca esquecer dos ensinamentos que nós tivemos dentro do nosso terreno, que é cuidar de nós, cuidar dos outros, é a coletividade. E hábitos que muitas vezes está sendo recomendado pelos órgãos oficiais de saúde, inclusive a Organização Mundial da Saúde, são hábitos que nós temos dentro dos nossos ilês. Tipo, nós usamos muita água. Né? Todas que estão aí, que são vivenciadores, sabem que a água ela sempre está presente, desde o sagrado até na higiene. Né? A gente lava, cozinha sempre em função. Então, isso a gente tem um hábito. Os vivenciadores de matriz afro, eu acho que só não tem o hábito de chegar da rua e lavar as mãos, mas dentro da vivência africana que nós cultivamos, existe muito essa relação, muito, nós temos uma proximidade muito grande com a água, tanto no aspecto profano quanto no aspecto sagrado. Então, isso está dentro da nossa vivência, né? O cuidado com o outro, com as crianças, com os mais velhos, também faz parte da nossa educação, da nossa vivência africana. Então, tem muitas coisas que está dentro das recomendações dos órgãos oficiais de saúde que faz parte da nossa vivência africana, né? Mas é necessário, sim, nós podermos estar juntos para fazer esse reforço, é um reforço positivo, né? E sim, principalmente o reforço do axé, pedir sim para que o orixá Ogum, de todas as suas classes, né, possam estar presentes nas nossas atitudes no cotidiano, para que a gente possa, sim, estar revestido com as armas de Ogum para fazer o enfrentamento quando for necessário e o recolhimento também quando é necessário. E nesse momento, sim, a recomendação é para preservarmos nós e todos aqueles que nós amamos e mais a humanidade, que se cada um de nós fizermos a nossa parte, que é sim preservarmos vidas. Então, para preservar vidas, a gente tem sim que ficar em confinamento, seguir as orientações e sim limpar a nossa mente, conduzir a nossa, botar a nossa roupinha branca, quem puder acender uma vela, acenda. Quem não puder, não tiver segurança, não acenda, acenda a chama interna da fé. Bote uma roupinha branca, se aproxime do seu orixá, faça uma conversa com o seu orixá, para que seja harmonizado esses pensamentos, esses sentimentos que muitas vezes deixam a gente se sentir insegura, a gente pode sim se acolher sim no espaço do orixá. E essa convivência que nós temos aqui nesse grupo é para isso, é para poder fazer esse reforço positivo, é para dizer para nós que nós vamos vencer se todos nós exercitarmos a fé, evocar os nossos guias, os nossos pretos, os nossos caboclos, os nossos Exu, com fé, com respeito, né? Poder evocar o dono do dia, né? Pedir sim, eu estou me ligando lá da cidade de Rio Grande, mas eu não vou poder atender. Pedir sim para que esses orixás possam vir com as energias deles, cada um dentro da sua área de domínio, nos abençoar, e que a gente, sim, possa ser responsável pela nossa vida e pela vida dos outros que estão à nossa volta. Mãe Fabiana está colocando, temos que nos reforçar para cuidar e pedir para os orixás por aqueles que parecem que não acreditam ainda em tudo que está acontecendo. Realmente, mãe Fabiana, é exatamente isso. Muito boa sua colocação, porque tem muita gente que a gente percebe, ou elas fazem que não está acontecendo, ou elas não querem acreditar, fingem, ou realmente não conseguem fazer essa conexão com a realidade. E aí vivem de uma forma que diz respeito o cuidado com a sua vida e o cuidado com a vida do outro. Vão nos lugares onde não é para ir, se aproximam das pessoas idosas, se aproximam das crianças. E eu não sei se vocês
observaram que aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, já teve uma alteração no perfil das pessoas que são atingidas mais diretamente pelo o coronavírus, o Covid-19. Se vocês estão lembrados, no início dizia que a área de risco era os idosos, e hoje já tem uma linha de estudo, por que que tem hoje é quinta, de terça para cá morreram várias pessoas de menos idade, jovens. Então, quer dizer que está tendo uma nova linha. Então, quer dizer que o vírus ele é comunitário, ele atinge todas as, ele não tem mais aquela área, aquele grupo de risco. Ele está atingindo todos. Então, quanto mais pessoas não tiver essa consciência de se cuidar e cuidar o outro, isso também é desrespeito ao orixá. Isso também é desrespeito ao nosso sagrado. Porque os nossos orixás a gente sempre invocou pela vida, né? E se eu sou vivenciador de uma religião de matriz afro, eu tenho que ajudar a preservar a vida. Esse é um fundamento da nossa religião. E quando eu começo a desrespeitar as orientações, sabendo que eu posso, as minhas ações, as minhas atitudes, prejudicar a vida do outro, isso já é um desrespeito a toda aquela vivência africana, a todo o orixá que a gente invoca, a toda evocação que foi feita a vida toda pela vida, pelo orixá, está indo por água abaixo. Então, não deixa de ser um desrespeito, né? Então, a gente precisa, assim, ter consciência de que Iemanjá, que é dona dos oris, né, possa, sim, ajudar que essas pessoas criem essa consciência, porque nós precisamos, sim, de muitas pessoas pensando da mesma forma, cultivando os hábitos saudáveis para preservarmos a nossa vida, preservarmos a vida das pessoas que amamos e preservarmos a vida da humanidade. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mãe Carmen vinha dizendo, deu uma queda lá na internet. Nós temos que preservar a vida. Nós, enquanto matriz africana, nós preservamos a vida. Nós vivemos pela vida. A gente vive para o cuidado, cuidado com o outro, cuidado com o nosso irmão, cuidado com o nosso Iaô, cuidado com o nosso cliente, cuidado com a nossa família. Nós vivemos para o cuidado e nós cuidamos um dos outros. Então, para a gente ter este cuidado, este amor que a gente tem pelo orixá, quando nós vamos buscar a ele, quando nós vamos implorar ao orixá, a gente sempre implora pela vida. Quando nós vamos pedir a misericórdia, é a misericórdia da vida. A gente pede sempre vida e saúde para o orixá, que ele possa sempre estar nos abençoando, estar nos protegendo. Então, muitos, até dos nossos, não vamos falar de fora, vamos falar dos internamente. Os nossos irmãos, os nossos que propagam a mesma fé, estão neste momento. Não sei o que acontece com o orixá, que eles negam a existência da doença, negam a existência de Iku, da morte, que está a rondar cada um e a cada uma. Ele não está escolhendo quem é de batuque, quem é de candomblé, quem é evangélico, quem é branco, quem é preto, quem é gordo, quem é magro. Iku, a morte, está chegando na porta de todos. E que nós não nos termos a humildade de baixar a cabeça e quando o Chapanã chega e pede o silêncio, não é somente o silêncio dos tambores, mas ele pede o silêncio também internamente. Ele pede esse silêncio, mas também pede, ao mesmo tempo, que nós acendemos a chama da fé. Para mim, enquanto Ialorixá, enquanto Mãe de Santo, sou muito nova também. Sou nova na religião, nasci e me criei dentro da religião, mas me considero muito nova. Mas ele pede que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos
e escutamos dentro desse silêncio que devemos sim preservar a vida, devemos sim preservar aqueles que estão próximos de nós. Que o Pai, dono deste ano, Pai Chapanã, a Mãe Obá, Pai Oxalá, Epa Babá, possa estar dando, sim, o seu recado para cada um e a cada uma, que a gente possa cuidar e possa clarear, que o Pai Oxalá clareie os olhos daqueles que ainda estão com os olhos à escura, na escuridão, não estão enxergando o que está diante de nós. Não está enxergando, eles não estão tendo esta força desse axé para poder ver que realmente a gente está passando por momentos que precisamos estar reclusos, que precisamos estar isolados da sociedade e estar dentro das nossas casas, dentro das nossas residências. Que o Pai ele possa estar dando abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos sentidos para que possamos enxergar. Aqueles que ainda não estão enxergando ou estão renegando que a morte está rondando, renegando que a doença está na sua porta. Que eles possam enxergar o quanto antes que a morte está próxima, que a doença está próxima. E se nós não nos cuidarmos agora, seremos nós que estaremos lá nos hospitais, teremos os nossos que estarão nas leitos de UTI. Então, a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter essa clareza que nós temos que nos cuidar. Nós temos que cuidar a nós e cuidar aquele que está ao nosso lado, as pessoas que estão, e depende dessa palavra amiga. Então, se nós não nos cuidarmos, nós vamos pedir e implorar ao Senhor Ogum, que é o dono do mês, que é o dono do dia, que ele possa estar abrindo os olhos desses irmãos que ainda não estão conscientes da real necessidade e das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Que eles possam ter a humildade também de parar 1 minuto, 2, e ver o que estão fazendo, ver que realmente estão fazendo o que nós, enquanto matriz africana, o que nós, enquanto Batuque do Sul, prezamos, que é preservar a vida. A gente fala em preservar vidas, mas não só preservar as vidas dos nossos, mas também preservar a vida de todos os outros que professam a mesma fé ou não professam a mesma fé, porque quando nós baixamos a nossa cabeça, pegamos a nossa campainha para fazer um pedido, para fazer uma chamada, a gente pede pelos nossos, mas a gente pede pela humanidade. A gente pede pelo mais novo, a gente pede pelo mais velho, a gente faz uma troca de bênção entre nossa África Sagrada, entre o nosso orixá e entre os orixás daqueles que estão a nos assistir, a nos olhar, a nos enxergar. Então, a gente pede pela humanidade. Boa noite, Juliana, falando lá da Itália, minha irmã em Oxum, que a Mãe Oxum te abençoe. Então, vamos pedir aos nossos orixás a bênção trocada, que a Mãe Oxum possa também me abençoar, a sua Mãe Oxum possa me abençoar. E quando a gente ajoelha à frente dos nossos orixás, quando nós pedimos força, a gente não pede só pelos nossos, a gente pede força para todos, para a humanidade que está sedenta de fé, porque muito de tudo isso que acontece no mundo de hoje é porque as pessoas perderam a fé, vêm no terreiro muitas vezes para agradecer, mas às vezes a mesma vela do agradecimento já é a vela que já estão pedindo e querem sempre mais e mais e mais. O que é esse mais? O que é esse algo a mais que nós estamos pedindo? Nós temos que agradecer e agradecer de coração ao orixá, agradecer a vida, agradecer que nós abrimos os olhos mais um dia, que nós saímos da nossa casa para trabalhar, que nós consigamos voltar da nossa casa com vida e com saúde, que os nossos saiam das casas
com vida e com saúde, retornem com essas casas com vida e com saúde. Então, vamos pedir, vamos implorar ao grande Pai Celestial e principalmente ao Senhor do Dia, Ogum, que abra os olhos dos nossos irmãos, que abra os olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar a verdade, não conseguem ver que Ku está muito próximo de nós, que a morte está muito próximo de nós, e que nós não nos tivermos esse cuidado e este zelo, agora é o momento. Agora é a hora de nós estarmos dentro das nossas casas, estarmos com os nossos, estarmos sim, a Totô, a Bal, Chapanã pede silêncio. Quando ele chega à terra, ele pede silêncio. E esse silêncio não é o silêncio da ignorância. Esse silêncio é o silêncio para nós nos mantermos na nossa fé, para nós nos mantermos, que nós nos mantermos na nossa fé, para nós nos mantermos unidos, para nós nos mantermos firmes na terra. O Senhor da terra chega e pede para nós nos mantermos firmes na nossa fé, nos mantermos firmes na fé do orixá, nos mantermos firmes na fé dos caboclos, nos mantermos firmes, mas, em especial, nos mantermos com vida e com saúde. E para isso, neste momento, nós temos que estarmos reclusos, temos que estarmos isolados, para logo mais podermos dar um passo a mais, um passo à frente, e podemos sair das nossas ruas para buscar o nosso alimento, para buscar o divertimento, mas sempre com cuidado. Nós temos que nos cuidar neste momento e agora é a hora, para que a gente não tenha muitas pessoas abatidas nessa guerra. E o abatido, eu digo, muitos mortos nessa guerra. Então, que a gente possa estar nos cuidando e preservando a vida. Que bom que a gente conseguiu novamente fazer a reconexão com Guaíba. Boa noite, meu padrinho. Pai Oxalá nos abençoe. Pai Eloy do Rio de Janeiro, esteja nos abençoando. Boa noite. Nos mande uma palavra de conforto daí, Pai Eloy. Como é que está a situação aí no Rio? Bota aí para nós falar aqui para o pessoal aqui. E aí? Vamos aguardar. A nossa irmã também, Juliana Darol, da Itália, nos mandou um bom axé. Lá eles estão bem avançados nessa da epidemia. Nos manda axé, pede que a Mãe Oxum abençoe a nós todos, que ela é de Oxum também. E que bom que estamos novamente conectadas. Esse horário sempre cai um pouquinho a conexão, né? Mas a gente não se desconecta do objetivo maior, que é estarmos juntas, que é estarmos pensando formas de fazer o enfrentamento a esta epidemia, levando esse grupo de apoio espiritual e conforto às pessoas que se aproximam dele, né? E a gente poder estar dentro dele também, se fortalecendo. E quando sempre quando eu me desconecto, vem umas ideias assim, né, que me reporta ao sagrado, né? Que por que nós estamos aqui? Porque para oferecer esse espaço que faça a conexão com o sagrado, já que a gente não pode estar com as nossas portas dos ilês abertas, né? Então, hoje é o guerreiro, é o Ogum que está na nossa linha de pensamento. Bênção, Mãe Carmen. Pai Oxalá lhe abençoe e peça a sua bênção também. Está pedindo a sua bênção, Pai Eloy, Mãe Sandra. Bênção da Mãe Oxum, que a Mãe Oxum lhe abençoe, meu padrinho. Seja bem-vindo, traz uma palavra para nós de conforto aí dentro do nosso grupo, aí do Rio de Janeiro, como é que está a situação no Rio, né? Em toda parte, né? Em toda parte. Então, a gente vai aos poucos se conectando e sabendo notícias, né? E mais uma coisa que a gente não pode perder é a fé, é a esperança, é a perseverança. E hoje a gente está reforçando
esses sentimentos que compõem essa energia de Ogum. Ogum, ele traz a impulsividade, ele traz a energia, ele traz a força, ele é o pai da tecnologia e eu acho que tem influenciado tanto na ciência, nas universidades, a gente vê alunos fazendo máscaras em 3D, e a gente, quando olha ali, a gente vê, eu outro dia estava olhando e disse assim, olha ali a energia de Ogum, olha o Ogum ali, ó. Eles estão conseguindo fazer materiais, máscara protetivas, estão conseguindo recriar, e isso é tecnologia, né? Isso é tecnologia, isso é inovação, e Ogum está muito dentro dessa impulsividade, desse espírito de guerreiro, né? Diante dessa situação que está abatendo o mundo, está vindo também soluções, e o que me veio nesse período que ficamos sem conexão é que eu acho assim que nunca mais a gente vai ser como era antes. Nós estamos mudando, né? Os valores continuam sendo os mesmos, mas essa epidemia ela provoca em nós nos reposicionarmos diante da vida, nos repensarmos as nossas formas de agir conosco, com o nosso sagrado, com o nosso semelhante, nos responsabiliza novamente, a gente se responsabilizar com a nossa história religiosa, com o nosso sagrado, com nossa vivência africana, e com os nossos irmãos, com o nosso semelhante, isso faz a gente rever para a gente mudar. Então, eu acho sim que diante dessa crise vai vir mudanças, estamos mudando. Cada dia que a gente olha uma notícia, nos assusta, mas a gente tem que reelaborar e tem que refazer esse enfrentamento. E acredito sim que nós vamos precisar muito da força de Ogum, porque vem assim esses dias aqui no Rio Grande do Sul parece que está avançando ou já está avançado, mas não sabíamos que estava a tanto, né? Mas vai exigir mais de nós, mais fé, mais perseverança, mais certeza que isso vai passar. E a gente precisa estar irmanado, a gente precisa estar unidos, né? A gente precisa assim evocar dentro dos lares a paz dos orixás, a doçura de Oxum, o axé de Iemanjá, para que neutralize as energias negativas dentro dos lares, para que eu consiga me comunicar com as pessoas e me faça entender, e as pessoas me entendam, e eu também as entendo. Quanto menos atrito tiver dentro da casa, quanto menos atrito tiver dentro da família, todos nós vamos estar contribuindo com o que vai acontecer lá fora. Essa é uma energia que eu tenho que colocar a minha, e aí tem que somar com a do outro, e aí vinha receber a energia do orixá, que é o axé, e para a gente poder fazer essa harmonização, estabilização dessa energia negativa. Para a gente vencer essa grande energia que está vindo aí negativa, a gente precisa estar muito preparado emocionalmente, espiritualmente, né? Para a gente poder estar conversando, se fazendo entender, se fazendo ser entendida, né? De uma forma harmônica, para que a gente possa, assim, não gastar a energia que nós temos no nosso corpo com questões fúteis. A gente tem que economizar. Agora é o momento de nós economizarmos energia. Se eu estou num grupo de conforto e axé, desculpe, para pedir energia, para pegar energia, para pegar força, se eu faço as minhas orações individuais para mim me sentir fortalecido, não é qualquer coisa que vai poder, dentro do que aconteça nas minhas relações familiares, dentro do espaço de distanciamento, a minha convivência, não é não pode qualquer coisa me levar a minha energia. Não, eu não posso permitir isso. É o momento de nós retermos o axé, do orixá, é o momento de nós dar o maior valor a essa energia que a gente está recebendo dos orixás, que é a vida, que é essa energia de levantar, essa disposição. A gente sai desse grupo energizado, então não pode ser qualquer coisa que o outro me disser, que eu vou pegar minha energia e vou guardar ali, vou depositar ali. Não, eu vou economizar
porque provavelmente a gente vai precisar e a gente vem para esse grupo para se fortalecer e não para se enfraquecer depois dentro das relações familiares. Então, dentro desse processo, é necessário a gente falar sobre isso para a gente não cometer esse erro de desperdiçar aquilo que a gente está buscando. O que a gente está buscando? Axé, energia, vitalidade, coragem, perseverança, resistência, para a gente poder fazer o enfrentamento. Então, eu não posso pegar essa energia, tudo isso, e colocar à disposição do. Um recado da Itália para nós, mãe Carmen. Aqui, entre os mortos, 20% tinham um problema de saúde, 30% tinham 2 problemas de saúde e 50% tinham 3 ou mais problemas de saúde, e na grande maioria maiores de 70 anos. Na minha opinião, Chapanã está dando o descanso para esses irmãos que estavam presos aqui neste plano, passando por sofrimento. Muitos já viviam em casas de repouso e longe dos familiares. Na verdade, descansaram, ainda que tenha sido uma partida assim repentina e dolorida, mas Chapanã, na sua sabedoria, acelera seus filhos, acalanta seus filhos. Da minha irmã, Juliana Darol, da Itália. A Juliana da Oxum. O que é, mãe Sandra? Mãe Sandra? A Juliana está dando um relato lá da Itália para nós e dizendo que lá 70% das pessoas que morreram tinham mais de 70 anos, né? E ela está dizendo que, na opinião dela, pessoal, é que essas pessoas estavam, a Chapanã está acalentando essas pessoas, porque muitas pessoas estavam em lares e os familiares já tinham abandonado nesses lares. Aí ela, na opinião dela, Pai Chapanã estava dando a misericórdia para ela, levando elas daqui, da terra. Ela traz uma realidade que acontece, acredito que num país desenvolvido como a Itália, acontece mais que aqui, mas aqui também acontece, tem acontecido sim, esse vírus do abandono da pessoa idosa. Esse vírus, se eu não tiver mais o que tirar, se não tiver uma renda muito boa, eu boto no asilo, porque aí para de incomodar. Né? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou funcionar. Algumas pessoas ainda pensam assim, né? E talvez essas pessoas hoje começam a pensar diferente, né? Que talvez vão se sentir até com remorso de ter abandonado as pessoas idosas. Mas eu acredito que com a religião de matriz africana, para os vivenciadores, na fé, no axé, Juliana, eu acredito, eu ainda quero acreditar que não existe o abandono dentro dos vivenciadores da matriz afro, porque eles são o mais sagrado para nós, para aqueles que têm a vivência internalizada na sua essência e na vivência. Boa noite, a bênção, mãe Sandra e mãe Carme. Andréia Courino. Seja bem-vinda, Andréia. Mãe Oxum te abençoe, Andréia. Andréia de Oxum, que era neta da mãe Zilda de Oiá, que era, não é neta, a mãe Zilda de Oiá. Seja bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda. Então, eu acredito, Juliana, aí da Itália, que os vivenciadores na atitude, que são vivenciadores do batuque, do axé, né, não tem essa prática de abandono. Me parece que é mais de outras denominações, outras orientações religiosas que não valorizam a figura idosa. E nós, de matriz afro, é tudo que a gente tem, né, e a gente zela, porque a gente sabe que ali está a sabedoria, ali está a nossa biblioteca, que é os nossos idosos. Então, eu quero acreditar que nós não tenhamos esse problema dentro da nossa vivência de matriz afro. Marilise Cavalheiro. Boa noite, Marilise. Marilise, mãe Sandra. Boa noite, Marilise.
Que bom que está conosco. Ela disse que nos acompanha assiduamente. Ela é aqui de Santa Maria, tem um terreira também. Boa noite. Marilise de Oiá. Ah, de Oiá. Tem casa aberta? Ela, eu creio que ela tem os Exu e ela se lavou e tem. Bem-vinda, Rafaela Freitas, Kátia Vasconcelos e Marilísia Cavalheiro. Sejam bem-vindas no nosso grupo. Nós agora estávamos finalizando uma fala que recebemos uma informação de uma irmã de mãe Sandra, que mora lá na Itália, trazendo o relato que acredita, ela trazendo, né, no relato dela, que ela acredita que Chapanã tenha acalentado o sofrimento dos idosos que partiram em função de a maioria deles estar em asilos. E nós estávamos colocando que a gente acredita muito que na matriz afro-gaúcha, que é o nosso batuque, que a gente zela muito pela vida humana, e além de zelar pela vida humana, o idoso ele é muito sagrado para nós. Né, mãe Sandra? Nós, enquanto vivenciadores da matriz africana, Verdade, em especial. verdade. Para a religião africana, os idosos valem ouro. Aqui para nós é assim, Juliana. Eu acredito que tu também, por ser daqui, tu sabe que isso é muito forte. Os idosos, a vida humana ela é muito, muito valiosa, mas os idosos e as crianças têm um peso bem considerável. As crianças, porque são o futuro, e os idosos, porque eles têm a sabedoria, eles têm a vivência. Aquelas vivências que a gente está passando, os idosos já têm até elaboração. E eles têm as vivências para nos passar. É uma biblioteca viva, né? Onde a gente não precisa folhear livros, onde a gente precisa só sentar e conversar com eles e, principalmente, ouvi-los. Porque aqueles que ouvem os idosos de matriz afro, sempre quando passar por uma dificuldade muito grande na vida, se reporta as lembranças e com certeza a gente vai encontrar a resposta. Isso eu digo por experiência, que quando eu estou com muita dificuldade em algum problema, eu me reporto às vivências que eu tinha com a minha mãe e ali eu encontro as respostas. Mas para isso a gente precisa sentar com os idosos, ouvir os idosos, né? E talvez aí na Itália essas pessoas não tinham tempo de ser valorizada, ouvida, né? Obrigada pelas bênçãos e a lembrança da avó prima. Nossa Bela Oiá deve estar muito orgulhosa de ver teu caminhar. Andréia. Obrigada, prima Andréia. Com certeza, Oiá está olhando por nós duas. Eu, mãe Carmen, e por todos aqueles que estão na live, em especial, eu digo por mim, porque agora é minha ancestral que partiu, e também foi ancestral, é ancestral da madrinha, da mãe Carmen. Então, ela vai estar olhando por nós, abençoando a nossa fala, abençoando esse axé que nós estamos transmitindo das pessoas, com certeza. Ela está bem, em um lugar muito abençoado, e Oiá está olhando por nós todos aqui no planeta Terra. Uma vida, Andréia, nós tivemos uma vida juntos, dentro da mesma casa, fomos irmãs muitos anos, né? E aprendemos muito, e com certeza ela deve estar orgulhosa pela Sandra, pela mãe Sandra, orgulhosa por nós, né? Ela sempre tinha uma palavra, né, de carinho, de conforto e de respeito pelas figuras das mulheres. É um momento também. Nós estávamos falando sobre o mais velho. Nós, enquanto vivenciadores de terreiros, vivenciadores da matriz africana, o mais velho, ele tem um lugar de destaque dentro, deve ter, dentro das nossas casas, dentro dos nossos da nossa ritualística, porque ele já passou
pelos caminhos que nós estamos uh, andando, engatinhando, o mais velho já passou e ele tem muito a nos ensinar, ele tem muito a nos passar, mas nós temos que estar aberto para este conhecimento, nós temos que estar aberto e disponível para esta fala, porque sempre quando eu digo, nós enquanto vivenciadores da matriz, nós não temos uma Bíblia que é para todos. A nossa Bíblia é no dia a dia, é na fala, é na palavra, na escuta do mais velho, na escuta do irmão mais velho, na escuta de um padrinho, um aprendizado. Todo dia nós aprendemos dentro da matriz africana, dentro do culto ao orixá. Todo dia a gente aprende um pouquinho a mais, e a gente vai colocando dentro da nossa trajetória. Então, a gente tem que olhar muito. A gente aprende com o mais velho, mas também a gente aprende muito com as crianças. As crianças, naquela fala ingênua delas, elas nos passam tanta verdade que às vezes a gente não está nem preparado para ouvir aquela verdade. E eles falam assim, muito naturalmente, essa verdade deles. Então a gente tem que estar muito bem para ouvir e para dar a resposta que aquela criança está ansiando, né? A Natália Martim e a Elisângela Ribeiro estão conosco. Boa noite, Elisângela, nossa irmã Elisângela de Lodê, e a Natália, nossa amiga lá da UFSM. Boa noite, que possam estar sendo abençoadas pela Pai Ogum, dono do dia, pelo Pai Oxalá, pela Mãe Oxum, que possam estar abençoando vocês. Então, dentro da matriz, a gente tem que observar e a gente tem que olhar e olhar com carinho. Muitas vezes a gente passava, as pessoas passavam, os mais novos passam e não pede nem a bênção do mais velho. Não dão um bom dia. Ele chegou ali, é como se fosse uma cadeira velha, tá ali no cantinho. Mas a gente tem que pedir a bênção. A gente tem que fazer essa bênção trocada, pedir a bênção daquele orixá, pedir a bênção, e que ele, aquele mais velho, possa se sentir tão acolhido que possa nos dar uma palavra de carinho, possa nos dar um ensinamento que ele já passou, possa nos falar sobre uma reza que não se reza mais, que na época deles rezava, hoje não se reza, ou se reza diferente. É tão bom a gente tentar no fogão a lenha, aqui na minha casa, a gente fazia assim com minha avó. A gente sentava em volta do fogão a lenha, enquanto ela cozinhava as comidas, ela ia contando e contando causos, contando histórias, e ali a gente ia aprendendo com ela, aprendendo com o mais velho, aprender a fazer uma frente, aprender a torrar o milho. Foi ali no fogão a lenha, na boca do fogão a lenha, que a gente foi aprendendo. E isso muito se perdeu. Hoje em dia, as coisas, as pessoas verem perguntar, ir no terreiro e perguntar, acham mais fácil ir na internet, buscar lá no Google, e não é lá que está a verdade. A verdade está lá na nossa partilheira, lá no Okutá, lá no Orixá e naquele mais velho que está ali para nos passar uma palavra certa e uma palavra segura. Seja bem-vindo, Pedro Vasconcelos. Eu acho que é o Pedrão lá da gestão da cultura, secretário de cultura de São Leopoldo. Eu acredito que seja o Pedro. Seja bem-vindo, né? Estamos aqui numa live com Forte Axé, trabalhando um pouco essa questão do Covid-19, né? Sim, é ele, Mãe Carmen. Ele, um abraço, um bom axé. Temos acompanhado nos noticiários, né, a luta de São Leopoldo na questão da saúde, né? Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido, a preparação. Outro dia eu vi mãe Janaína também fazendo uma postagem, né, dando satisfação para a comunidade da grande preparação que está passando, sim, São Leopoldo, para acolher os acometidos pelo Covid-19. Parabéns, Pedro, um bom axé, que o orixá guerreiro, o orixá da forja, possa estar à frente de vocês lá em São Leopoldo, né, na cultura, na saúde, e que a gente possa, sim,
vencer essa demanda e breve, quando passar, a gente possa nos revermos e sentarmos e conversarmos e dizermos: Ogum gritou, Ogum salvou, Ogum nos acolheu e nós nos salvamos, estamos aqui para contar um pouco dessa história. A mãe Fabiana, os mais velhos carregam o dom da sabedoria. Mãe Fabiana de Guaíba, realmente, mãe Fabiana, os mais velhos carregam o dom da sabedoria. Coitado daqueles que não ouvem os mais velhos, né? Porque aí o aprendizado ele é bem mais dolorido, né? Mas é assim que alguns acreditam que não precisam mais dos mais velhos. Mas a gente acredita assim, a nossa vivência, a nossa corrente, o nosso batuque, sim, valoriza muito a vida humana. A criança e o mais velho têm lugar de destaque, como disse mãe Sandra agora há pouco. A Andréia está colocando: tivemos a felicidade de conviver e aprender com os nossos troncos. Na nossa família, os idosos permanecem conosco até o fim dos seus dias. Na nossa também, Andréia. É assim que a gente foi feito. É nisso que a gente acredita, nessa senioridade. Bem-vindo, Vanessa Silva e Valéria Lima. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas, né? Estamos aqui numa noite fazendo essa live para nos sentir mais fortalecidos, sair mais fortalecido para fazer o enfrentamento do Covid-19 que está avançando no estado do Rio Grande do Sul e nas cidades, na região metropolitana, em todo o estado, está sendo esse vírus invisível. Nós estamos juntos aqui nessa noite para pedir ao Pai Ogum para que a gente possa, o axé de Ogum, que é invisível, mas que a gente sente, possa combater, sim, esse vírus que se alastra. Né, mãe Sandra? Estamos encerrando, mãe Sandra? Sim, já estamos indo para o final. Lise de Ançã, mãe Lise. A mãe Lise de Ançã, lá do Hospital GHC, seja bem-vinda, minha irmã. Lembra de nós lá no GHC, na acolhida espiritual? Seja muito bem-vinda. Pode deixar uma mensagem para nós, mãe Lise de Ançã. Pode ficar à vontade. Mãe Sandra, como é que fica o horário aí? Já passamos 8 minutos, mas não tem problema. Acho que as pessoas estão interagindo bastante conosco e eu acho que não tem problema, assim. Mas já está no nosso limite, que nós nos propomos a conversar. Vamos encaminhar, então, para encerrar hoje. A senhora já diz o dia que a gente volta. Hoje é quinta-feira. Nós voltamos novamente na live no sábado, às 20 horas, no dia de Mãe Oxum. Nós vamos voltar no sábado. Essa semana, nós encerramos a semana no sábado. E na próxima semana, no sábado, a gente vai dar os outros dias que nós vamos estar. Mas, como a mãe Carmen já disse no início, a gente sempre vai estar um dia sim e um dia não, fazendo as lives aqui na hora. Juliana, boa noite, meninas. Foi maravilhoso escutar vocês. Conforta o nosso coração. Que bom, Juliana, que você conseguiu sentir, passou pelos rios e pelos mares e chegou lá na Itália e ela conseguiu sentir esse conforto no coração, esse conforto espiritual. Que bom que você estava conosco, esteve conosco e pôde sentir este axé de força, esse axé de vitalidade, esse axé de esperança, que nós estamos aqui para isso, para passar um axé de força e de esperança. Então, nós estaremos aqui no sábado, às 20 horas, com a live do grupo Com Força e Axé. Novamente. Então, para finalizar aqui a minha parte, eu queria, nesse momento, que a gente levasse o nosso pensamento, tentasse se desligar do que tem em nossa volta e levasse o nosso pensamento a esse dono desse mês, ao dono desse dia, que é o Orixá Ogum.
Esse orixá, ele carrega o segredo da forja. É tido como defensor das moléstias, das demandas, das guerras, das epidemias, e a gente está pedindo nessa noite, todos juntos, para que ele possa cuidar da nossa gente, para que ele possa aliviar esse sofrimento, para que ele possa cortar a força desse vírus. Ogum, orixá guerreiro, protetor, vem salvar a humanidade. Pai Ogum, orixá de luta, nos dê força para enfrentar. E vem em defesa, levanta a tua espada e a tua lança para vir em defesa do teu povo, para vir em defesa da humanidade. É nessa noite, Pai Ogum, que nós depositamos todas essas angústias, tudo o que a gente falou, os nossos anseios, nossos pedidos, a gente depositou na tua mão. E nesse dia a gente pede sim para te afastar o que é de ruim do nosso caminho, principalmente o vírus, da nossa família e da humanidade, e possa nos fortalecer naquilo que a gente tem de mais de bom. E nesse momento, sim, eu peço o meu agô, a mãe Sandra, a mãe Oxum, a todos dos babás e as iás que passaram nesse grupo, que elas também possam levantar as suas mãos, mãe Viviane, mãe Fabiana, mãe Lise, essa irmã que veio lá da Itália, compartilhar conosco nessa noite, para que todos possam levantar nesse momento e dizer: eu sim posso transmitir o axé do orixá e não o coronavírus. E nós vamos levantar as nossas mãos e vamos pedir para o orixá fortalecer essa energia que emana do orixá, principalmente desse guerreiro que nós evocamos hoje, para que a gente possa, sim, levantar as mãos e transmitir, por onde a gente passar, o axé dos orixás, o axé do Pai Ogum, não coronavírus. Meu axé, meu agô a todos. Axé, aboiê. Boa noite a todos. Axé.